Pessoal, eu estive pensando sobre um assunto e gostaria de transmitir isso a vocês. Eu decidi gravar este vídeo porque eu realmente tenho pensado sobre isso e tenho pensado em como a vida seria mais leve se as pessoas pensassem melhor sobre isso, pensassem melhor sobre a maneira que elas tratam as pessoas. E eu percebo o quanto o mundo é carente de pessoas que encorajam as outras, colocam as outras para frente, incentivam as pessoas. Isso parece bizarro, mas realmente a gente vive em um mundo que parece que tudo é uma competição. E eu tenho pensado sobre isso, sabe? Eu tô aqui sendo bem sincera, gravo este vídeo com a consciência mais tranquila possível, porque eu sei quem eu sou, eu sei o quanto na minha trajetória de ser humano eu procuro encorajar as pessoas e colocá-las pra frente, porque eu entendo a importância disso. Se eu não tiver algo bom pra falar, algo bom pra agregar na vida de uma pessoa, por que eu vou abrir minha boca, né? Eu simplesmente prefiro ficar em silêncio. É claro, você não é obrigado a acreditar nas pessoas, você não é obrigado a encorajar as pessoas. Mas se você não acredita numa pessoa, se você não acredita nos sonhos dela, se você acha que ela é pequena demais para o que ela sonha, você não precisa diminuir uma pessoa, você não precisa colocar uma pessoa para baixo. E eu passei por isso diversas vezes na minha vida. Eu tenho passado por isso recentemente e eu fico triste, sabe? Eu fico triste com essa realidade, porque penso que a vida é mais do que isso. Ela seria tão mais leve se as pessoas pensassem diferente, sabe? Pensassem que a vida ela não é uma competição, sabe? Ninguém precisa estar acima de ninguém. Todas as pessoas elas têm sonhos particulares e diferentes, mas no fundo nós somos todos iguais. Estamos no mesmo processo, né? Na mesma caminhada. Eu acho desnecessário, sabe? Algumas coisas que as pessoas falam, algumas coisas que as pessoas fazem pra derrubar umas às outras. E realmente essa realidade me incomoda. O fato de eu estar aqui falando o que eu penso, acreditar na minha verdade, acreditar em mim, já é uma grande vitória diante de tudo que eu passei nos últimos tempos. E eu não vou desistir. Eu amo escrever, eu amo falar, eu amo as coisas que eu faço. E isso não depende de visualizações, não depende de reconhecimento e sucesso. Isso é uma consequência ou não. É claro que a gente fica feliz quando a gente tem algo reconhecido, né? Quando as coisas que a gente faz são reconhecidas, e não apenas por reconhecimento, mas quando as coisas que a gente faz influenciam outras pessoas. Eu acho legal isso. Mas se eu não tiver um retorno daquilo que eu decidi fazer agora, daquilo que eu já fiz, tá tudo bem. Eu continuo fazendo aquilo que eu amo e isso me traz satisfação pessoal. Então tá tudo bem, gente. Recentemente, eu tava conversando com uma pessoa, a gente acabou entrando numa certa discussão, né? Sobre um assunto que não tem nada a ver com isso, mas, tipo, ele falou uma coisa que eu não concordei. E eu fiquei explicando, parecia que a pessoa não tava querendo entender, né, o que eu estava dizendo. Eu falei uma frase que ficou super mal colocada, mas quem me conhece, basta me conhecer, sabe? Que eu não sou de diminuir ninguém. Enfim, eu quis dizer que a pessoa não estava querendo interpretar aquilo que eu estava dizendo. E bastou dizer isso, assim, uma coisa totalmente sem maldade que eu falei. E ela aproveitou para revelar toda a podridão, né, que ela sentia ao meu respeito. E ela disse: quem você é, que títulos você tem, que livro você publicou, quem leu seus textos, tipo, começou a me detonar, tipo, falar várias coisas dizendo: tô colocando você no seu lugar. Precisava disso? Ela se julgava tão superior por acreditar que eu estava diminuindo ela, mas na verdade ela só estava fazendo exatamente isso que eu estou querendo dizer neste vídeo. E ela começou a me detonar, a me colocar pra baixo. E eu falei: você é uma pessoa invejosa, né? Aí ela falou: inveja a gente tem de gente bem sucedida. E sinceramente, gente, a gente precisa
parar de acreditar que a inveja vem apenas de quem tem bens materiais, porque eu vejo que as pessoas, elas têm muito mais inveja daquilo que a gente é, da nossa luz, da nossa essência. Então eu respondi que eu não precisava ter nada para que ela tivesse inveja de mim. Bastava ela não querer que eu conseguisse alguma coisa. E eu não tô falando isso pra dizer, nossa, que eu sou a última bolacha do pacote, que eu sou a pessoa invejada. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que existem muitas pessoas que fazem questão de diminuir a outra, fazem questão de detonar a autoestima da outra. E tem até uma frase que me fez pensar uma vez, sabe? E ela dizia que antes de você se diagnosticar com baixa autoestima, perceba as pessoas que estão ao seu redor e, sinceramente, não tenha medo de retirar pessoas que fazem isso com você da sua vida, porque eu era muito tolerante, eu tinha muita paciência com esse tipo de coisa. Diante de tudo que eu passei, eu não tenho mais. E realmente eu tenho tirado pessoas que fazem isso comigo sem olhar pra trás, não me arrependo. Eu estudei algo muito diferente daquilo que eu faço aqui no canal, eu estudei biomedicina, eu até iniciei um mestrado por um tempo. E foi um grande desafio pra mim esse processo, porque tantas e tantas pessoas estavam sempre dizendo, porque não é o seu perfil, porque você não nasceu pra isso. Gente, de fato, tem coisas que eu gosto muito mais do que a faculdade que eu fiz. Mas o tempo todo as pessoas estavam tentando me diminuir no sentido de que eu não era capaz de fazer isso. Eu lembro que depois eu não concluí o meu mestrado, eu fui impedida disso. Mas tudo bem, é uma coisa que eu já entreguei a Deus e eu tenho certeza que tudo que acontece na nossa vida é um propósito de Deus. E Ele tem o poder de reverter situações em que fomos injustiçados. Mas eu não pude concluir porque simplesmente a pessoa que era responsável por mim, né, nesse sentido, disse que eu não era capaz daquilo, que eu sempre seria a pior de todas se eu continuasse naquilo. Praticamente disse, vai cantar, né, vai escrever, aqui você não é capaz, você é a pior. E eu lembro que eu fiquei meses, assim, super depressiva, super perdida, achando que eu não era capaz de mais nada em relação ao que eu estudei. E de verdade, eu venho de uma família que não teve condições de pagar uma faculdade pra mim. Eu consegui a minha faculdade de graça, tudo que eu consegui foi com o esforço que eu tive em relação ao que estava ao meu alcance. E muitas pessoas me diminuíram nesse processo. Eu lembro que pessoas que se diziam minhas amigas diziam, não faz o seu perfil, que não sei o que. Aí depois de um tempo que eu já tinha terminado a faculdade, eu tenho muita vontade de fazer artes cênicas. Eu amo esse meio artístico, assim, eu tenho vontade de estudar artes e teve gente que falou, você não vai conseguir porque você é pobre. Então, gente, tanta gente me diminuindo ao longo da vida, dizendo que eu não era capaz das coisas. Agora eu vejo o apoio, né, que eu tenho em fazer, apoio entre aspas, né, em fazer as coisas que eu gosto. E simplesmente eu acho lamentável as pessoas serem incapazes de colocar o ser humano pra frente. É uma coisa tão simples, uma coisa tão pequena, mas que é tão difícil hoje em dia. Parece que realmente as pessoas estão... A luta das pessoas é serem maiores do que as outras. E se você está assistindo esse vídeo, se você me ouviu até aqui, eu peço encarecidamente, sabe, que você pense sobre isso. Se você é uma pessoa que costuma diminuir as outras, eu não tô dizendo que eu sou perfeita não, tá, gente? Eu sou cheia de defeitos, o ser humano é. E todas as vezes, eu sou um ser humano também, todas as vezes que eu senti que havia um resquício de inveja querendo entrar no meu coração, eu orei, eu repreendi, porque eu não aceito ser esse tipo de pessoa. Eu não aceito ser como aquilo que me feriu, simplesmente.
Então procure mudar, sabe? Procure, se você ainda não consegue encorajar as pessoas, fique em silêncio, sabe? Isso faz uma grande diferença no mundo. E se você é uma pessoa que também foi diminuída ao longo da sua vida, se as pessoas dizem que você não vai conseguir, que você nunca vai chegar lá, essa é uma mera opinião do vazio que elas possuem. Porque quem é bem resolvido, quem é cheio de si, e quem é cheio de amor no coração não precisa fazer isso com uma pessoa. Na verdade, ela faz exatamente o contrário. Ela acredita no ser humano. E de verdade, eu não fiz nem 90% das coisas que eu pretendo fazer, que eu tenho na minha mente, porque eu creio que eu tenho outras prioridades no momento, coisas que eu quero conquistar na minha vida. E eu sei que eu não preciso diminuir ninguém pra isso. Se eu for uma pessoa algum dia que tá se sentindo melhor com o fracasso da outra, diminuindo a outra, eu peço que Deus tenha misericórdia da minha vida e me instrua a seguir um outro caminho, porque de verdade, quem faz isso tá na escuridão, eu não tenho dúvida disso. É como a palavra de Deus própria diz, né? A inveja, ela é a podridão dos ossos. Então, se você vê uma pessoa bem, uma pessoa feliz e você se incomoda, você precisa orar. É de verdade, você precisa orar, você precisa procurar um psicólogo, uma terapia, se conscientizar, porque isso não é uma coisa legal. E eu gravei este vídeo exatamente pra dizer isso. Não tô querendo ser a nossa melhor do que ninguém, jamais. Eu nunca tive medo de falar dos meus defeitos e das coisas que eu preciso melhorar. E tem muita coisa que eu preciso, viu? A gente que é ser humano tem uma natureza decaída mesmo. Então a gente precisa procurar sempre ser uma pessoa melhor. E eu procuro sempre pensar sobre isso, ter cuidado com as coisas que eu falo para as pessoas. E espero que você possa começar a fazer isso também. E é isso, gente. Até um próximo vídeo. Prometo que vai ser um vídeo com um tema diferente, né? Menos... E é isso. Obrigada quem assistiu este vídeo e é consciente do quanto essas coisas não são legais. Você pode fazer a diferença, você pode sim, não é difícil colocar uma pessoa pra frente, basta você ir além de uma vida que muitos estão vivendo, alcançar uma outra perspectiva, né, onde ambos se ajudam, ambos se amam, é isso que tá faltando no mundo. Então é isso, boa noite.